Graça e paz, irmãos. Meu nome é Lívia, muitos ainda não me conhecem. Faz pouco tempo que eu venho frequentando a Metodista, mas eu já tive o privilégio de ser convidada pela pastora Priscila para estar falando um pouquinho, né, sobre o nosso projeto Vida com Deus. Nós estamos na 42ª semana, que vai falar um pouquinho sobre Apocalipse e sobre alguns salmos. E eu escolhi o Salmo 125 para estar falando um pouquinho com vocês hoje, né? Para passar o que Deus fala comigo a partir dele. E é muito legal porque, assim, a palavra, ela é uma palavra viva, né? E cada vez que a gente lê em tal situação, em tal momento, a gente traz um ensinamento pra gente, né? Deus fala de uma certa maneira com a gente. E esse salmo é um salmo que fala muito comigo. E eu vou ler ele primeiramente aqui pra vocês. Muitos já conhecem ele. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O centro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém. E eu queria falar um pouquinho sobre o Monte Sião, em que é citado aqui no primeiro versículo, que fala: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. O Monte Sião, ele fica, né, na verdade, em Jerusalém, e lá era o templo do Senhor, nesse monte, né? E o templo do Senhor, ele foi destruído, mas o monte permaneceu. E assim que tem que ser a nossa fé no nosso Deus, né? A nossa confiança em Deus. Ela tem que ser inabalável. E é isso que o salmista quer passar pra gente nesse salmo. Assim como o monte ele é indestrutível, né? Ele pode vir chuvas, ele pode vir catástrofes e ele não se destrói. E a nossa fé no Senhor é assim que ela tem que ser. Que apesar de todas as aflições, de todos os problemas que a gente passa, que nós permanecemos com a fé em Deus, porque Ele sabe de tudo que a gente precisa, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente estar no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia, né? E às vezes a gente pede coisas, a gente quer coisas do Senhor que às vezes a gente não precisa, né? E a gente não entende o porquê a gente não recebe, a gente não entende o porquê aquelas coisas não acontecem. Mas Ele sabe, Ele tudo sabe. Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que tudo pode fazer, né? E eu queria falar um pouquinho também que a gente sempre deve viver com a certeza de que Deus está no controle. E a gente entregar tudo para Ele. Não só uma parte da nossa vida, a gente pegar essa partezinha e entregar a Ele. Essa parte, Pai, eu entrego nas suas mãos. E o restante eu cuido. Não, a gente tem que entregar tudo a Ele. E porque nós seremos sustentados. Eu posso citar como exemplo, né, o momento que a gente vive. O nosso momento não tá muito favorável, né? Questão de pandemia, em questão de tudo que vem acontecendo no nosso país, né? No mundo, na verdade. E apesar de tudo, nós estamos sendo sustentados por um Deus misericordioso, por um Deus que entregou o seu único filho por amor a nós. E em nada em troca. Ele não pediu nada em troca. Então, hoje eu venho deixar essa palavra para vocês e te fazer refletir um pouquinho sobre se você está realmente confiando no Senhor, se você está realmente entregando tudo a Ele, né? Eu sei que não é fácil, na verdade é muito difícil você confiar. Eu, às vezes, em certos momentos que eu passo na minha vida,
em que eu sinto medo, né? E o medo é uma coisa normal de se sentir, é uma reação da carne, né? Mas é nessas horas que às vezes eu contesto a minha fé. Por que eu estou sentindo medo se eu confio no meu Deus, no meu Pai, né? E essa mentalidade que a gente tem que ter, que a gente não precisa ter medo, por mais que isso seja normal e isso aconteça muitas vezes, porque a gente tem um Pai misericordioso, um Pai bondoso, um Pai amoroso, que Ele vai nos sustentar, assim como tem sustentado todos os dias, né? E eu venho deixar essa mensagem, eu venho te fazer refletir e venho te dizer que nós somos filhos amados, protegidos e guiados por Ele. Então, assim como o Monte Sião, né? O monte, nossa fé tem que ser assim como Ele, indestrutível. E sempre estar buscando mais, estar próxima de Deus, a intimidade com Ele, porque os justos, eles triunfarão, né? E sempre tá seguindo a palavra de Deus, sempre tá no caminho correto, porque como diz a palavra, os justos, eles triunfarão e os ímpios não ficarão impunes, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho do que eu sei ainda. Eu sou recém-convertida, mas tenho muita sede de aprender muita coisa, de continuar seguindo a palavra. E eu espero que eu tenha acrescentado um pouquinho na vida de cada um, tá bom? Que Deus os abençoe e fiquem com Deus.